Oi, gente, tudo bem? Janaína Norato na área aqui no podcast Agro 2 e o papo hoje, Pedro, é produção de leite. É isso aí, e os caboclos aqui que vai conversar com a gente aqui é ponta firme. O cara tem know-how, os caras têm know-how, viu? Currículo assim, ó, que é até difícil de falar, que a gente logo vai falar pra vocês, mas por enquanto, acesse aí o nosso canal no Portal Agro 2, já ativa o sininho, fica ligado em todos os vídeos que a gente tá produzindo aqui, tudo que rola no agronegócio brasileiro tá aqui. Produção de leite é o papo de hoje, papel e caneta na mão, já reserva a água e o cafezinho aí, porque a prosa vai ser boa. Então, roda a vinheta. Olá, pessoal, de novo, vamos lá, vamos começar esse bate-papo maravilhoso. Eu já vou passar pro meu amigo Pedro aqui na bancada. Obrigado. Que tem me ensinado muito aqui nesse Portal Agro 2 para apresentar a nossa galera de hoje, que é especialista em produção de leite, né, Pedro? Tamo junto, Janaína. Agora eu me senti inflado aqui, ó, te ensinando. Ela veio da televisão, garota do tempo aí, do agro, já viveu... Já foi global, né, Janaína? Já foi global. Tem muita história aí, Janaína, também. Eu que tô aprendendo aqui. Obrigado pela sua presença aqui. Estamos juntos nessa. Pega na minha mão aqui, ó. Estamos juntos. Parceria firme, firme parceria pelo agro. Firme. Mas começando o podcast, né, tem que falar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente. Não sei se você tá assistindo aqui de manhã, de tarde ou de noite, né? Então eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, porque aí já resolve o problema total, já né? resolve o problema total. Bom, mas vamos deixar de conversa fiada aqui e vamos falar aqui, ó. Nossos convidados aqui, ó, estão vindo diretamente da região da Estrada de Ferro, meu amigo. Região mais top de Goiás, viu? Graduado, são dois, tá? Um é graduado em Engenharia Civil, produtor rural de leite em Orizona. Administrador da Fazenda Três Barras, desse boné maravilhoso que eu ganhei. Lindo boné. E FTB Biofertilizantes. E atual presidente da Comissão de Leite da FAEG. E o outro é graduado em Engenharia de Produção, produtor rural, né, de leite também, e sócio administrador na FC Agro, Fazenda Céu Azul, em Silvânia. Então nós estamos falando aqui da dupla Vinícius Correia e Danilo Rezende. Muito boa tarde, boa noite e bom dia. Bom dia, sejam muito bem-vindos ao Portal Agro 2 aqui. Boa tarde. A gente, como a gente estava falando antes, a gente não tem muito costume com esse negócio de microfone, não. Nosso negócio é produzir, né? É ver vaca dar leite, é milho crescer na roça, soja, enfim, mas estamos aí à disposição de vocês e vamos bater um papo legal hoje. Bom demais. Mas quem ama produzir tá todo dia na lida lá do campo, principalmente produção de leite, que o Vinícius falou para mim no backstage, é 365 dias no ano, mais bissexto se tiver. Todo dia tá produzindo, então sabe falar assim, não importa se tá em podcast, na rodinha de amigo, aqui é conversa, é bate-papo, gente boa. Antes da gente começar a introduzir o nosso papo, eu queria que vocês dois, primeiro Vinícius e depois o Danilo, se apresentassem e também falassem como que foi a trajetória de vocês para se tornarem produtores de leite, porque nós estamos falando aqui de engenheiros, né? Engenheiros civil, o Vinícius, e de produção, o Danilo. Como que foi parar será no agro? Como que viveu esse agro para parar na produção de leite e produzir bem, viu, Vinícius? Eu nasci em Brasília, né? E sempre fui ligado à fazenda e meus avós maternos e paternos têm fazenda. Então eu sou ligado no agro desde muito novo. Sempre nas férias a gente ia para fazenda e tal. E eu lembro que eu sempre acompanhava meu pai. E fui crescendo nesse meio, né? E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer veterinária, só que eu tenho nojo de sangue. Uma vez eu estava até ajudando meu primo a fazer uma cirurgia, eu dei mais trabalho pro meu primo do que a novilha que ele estava fazendo o procedimento, entendeu? Eu passei mal, porque eu vi sangue, aí eu falei assim, eu acho que esse negócio não vai dar muito certo. E na época eu não gostava ainda tanto de roça, eu achava assim, não, eu sempre gostei muito de vaca, né? E aí eu fiz engenharia civil, estudei aqui em Goiânia, por sinal, e sempre eu ia, todo final de semana eu ia pra fazenda. E fui tomando gosto. E aí a gente tinha produção de leite, a gente produz leite desde 94, em Arizona, né? E é uma propriedade familiar. Então a gente já tem um bom, quase 30 anos, né? 30 anos? Na rodagem aí, ano que vem a gente faz 30 anos que a gente tá produzindo leite. Que legal. E eu fui em São Paulo com meu pai comprar as vacas e perto de Ribeirão Preto. Cheguei lá, um universo totalmente diferente do estado de Goiás na época. E
já fiquei doido, né? Falei, meu Deus do céu, isso aqui é bom demais. E fui tomando gosto. E aí, aí trabalhei no mercado, né? Como engenheiro, e a gente tem umas empresas em Brasília também. Fiquei em Goiânia durante 8 anos, voltei para Brasília, fiquei mais uns 12, quase 15 anos. E em 2016, 18 eu voltei para a fazenda. Eu levei minha família, minha esposa, a gente assumiu a fazenda porque hoje o agronegócio, em todo segmento, demanda muita dedicação e muita profissionalização. Eu acho que o que eu tenho muito na minha cabeça é isso, que a eficiência hoje é a mesma, é uma empresa. Todas as fazendas se tornaram empresa. Há 20 anos atrás não era. Então a gente está vendo essas necessidades. Você vê o Danilo aqui também, engenheiro de produção e trabalhou no mercado também financeiro há muito tempo. E todo mundo está indo muito bem, sabe, no agronegócio, e as fazendas estão se profissionalizando. E quem não se profissionalizar vai ficar para trás, infelizmente. Até os agricultores familiares, que a gente vê na visão que tem muita produção pequena de leite, todo mundo se profissionalizando, todo mundo querendo ser muito eficiente. E eu acho que a eficiência é a ordem do momento, sabe? Então a minha história é basicamente essa. Vindo da cidade, mas com um pezinho na roça, e agora a roça tomou conta de mim. E não quero sair da roça mais não. Aí é bom demais, né? E como é que você foi parar na Federação da Agricultura como presidente da Comissão de Leite? Isso é uma outra longa história, né? Em 2017, a gente... sempre o mercado do leite é muito volátil, né? Judia muito não é igual o mercado de soja, que é mais previsível, que você consegue fazer algumas adequações, você consegue travar preço. E o mercado do leite não. Tem vezes que o leite baixa 1,50. Esse ano mesmo, teve gente que recebeu R$4 no ano passado, em agosto, e agora no final do ano estava recebendo R$2,50. Um absurdo, entendeu? E o preço não acompanhou, né? O custo de produção, né? O custo de produção continua subindo. Está subindo e manteve. Base, né? Vaca come soja e milho, basicamente, né? E o custo muito alto. E em 2017 eu caí por acidente eu falei, vou lá na FAEG para ver como é que funciona esse negócio. Aí chegou lá o pessoal, aí foi quando a gente começou a fazer umas reuniões mensais. Aí a gente teve um produtor lá de Palminópolis, o seu Gilberto Marra, que formou uma turminha que a gente chama aquela escolinha do professor Gilberto, para formar novos líderes, entendeu? Porque demanda de pessoas que se comprometam com isso, demanda de pessoas sérias que estejam dispostas a doar seu tempo, porque a gente não ganha nada, não. A gente fala que a gente só perde, né? Só ganha serviço. A gente ganha muito serviço e às vezes tem coisa lá na fazenda que passa de hora que a gente está cuidando disso. Mas é importante, a gente tem que ter pessoas que queiram doar seu tempo. É um propósito maior do que a gente mesmo, Isso. Né? E aí, isso é interesse, né? A gente não tem interesse econômico, comercial, só em prol da cadeia produtiva mesmo. E a gente começou a fazer reuniões, aí em 2018 o governador foi lá na FAEG, e aí o Zé Renato pegou e soltou essa bomba na minha mão, falou, não, você vai ser o presidente, porque eu era novo, na região da maior bacia leiteira do estado de Goiás, né? Aí o Danilo também foi o que me empurrou para lá. Falou, não, você incentivou. Tem que ir, pronto. Incentivou. Não tem outro, é você. E aí eu aceitei. Aí o Zé Renato, esses 3 anos, ficava assim, nossa, foi muito tumultuado, nós tivemos muitos problemas aí com alguns produtores, mas a gente conseguiu passar. E o Zé Renato ficava com remorso, né? O Zé Renato, que era de Morrinhos, ficava, nossa, eu botei o Vinícius na latada. Aí, igual no final do ano, o Zé Mário pediu para mim continuar. Aí eu falei, não, vou continuar, Zé. E aí o Zé, no dia que me encontrou, falou, não, agora eu tirei meu peso das minhas costas, que eu tinha um remorso de ter colocado você nisso aí. E agora você acabou de tirar o peso das minhas costas, agora é você que quis. Mas foi isso, basicamente é isso. E o Danilão, como é que foi, Danilo, só? Porque engenheiro de produção, né, do mercado financeiro, né? Na realidade, assim, eu brinco que eu fui engenheiro de produção porque eu queria ser agrônomo ou veterinário. E aí, na dúvida, por ser muito específico, eu optei por não seguir, porque eu falei assim, se amanhã der errado,
eu não tenho para onde ir. E tava surgindo o curso, foi 2002 que eu entrei, né? Era a segunda turma. E eu optei por ir para depois fazer uma ênfase no agro. Mas já com a ideia na cabeça rodando. Assim. Sim, com a ideia, porque eu brinco o seguinte, eu sou engenheiro, né, que virei produtor rural. Meu pai é mineiro, veio jogar bola em Goiás e tornou-se produtor. Então eu brinco que tô seguindo o mesmo caminho, né? Vem fazer uma coisa e acaba aí no meio do caminho a coisa tornando. Diga-se de passagem, né? Engenharia de produção é um curso dificílimo, né? É um curso bem completo, né? Vamos dizer assim. Engenharia das engenharias. E ele, por ser completo, eu brinco que ele contribui muito, porque o leite, ele é cheio de variáveis a céu aberto, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas mais à frente. Você acaba confinando o animal para diminuir um pouco dessas variáveis climáticas. Controlar, né? Para você controlar e conseguir ter um resultado melhor. E no meio do caminho, o negócio ainda familiar, pequeno, foi meu pai que iniciou, né, tudo. Sua família é de Silvânia mesmo? Não, minha família é mineira. Que veio para Goiás. E aí meu pai começou a história dele, vamos falar assim, de terra em Montes Claros de Goiás. E aí em 1998, por uma questão de proximidade, ele acabou vendendo uma terra lá e comprando aqui mais próximo. Em 2002, minha mãe resolveu aposentar, que é ela que mantia, vamos dizer assim, o dia a dia da casa. E com a aposentadoria, ele falou, eu preciso fazer uma renda mensal, porque o agronegócio, as rendas não são mensais. E aí nós entramos na atividade de leite. Então, na linha do tempo, só para a gente ter um número, 2002 ele começou lá com 200 litros, 2008 a gente mudou para uma nova estrutura com 2.000 litros. 2008 até 2015, na minha chegada, foi até 8.000, 9.000 litros. E atualmente nós estamos aí com 31, 32 mil litros, né? Dia, produção diária. É leite, hein? Dá quantos queijos um trem desse? Dá uns 6 mil queijos. Dá mais, ué. Divide aí por 10 no Por máximo, 10, 9. 10 litros, Divide por 10. 3 mil queijos. Nossa. 3 mil queijos. Trem demais da conta. Aí se o rendimento for bom, que é bom, Vai leite, pra 9, 8,5 mais ou menos. 8,5 vai. Mas é isso daí. A pergunta que não quer calar, antes da gente começar mesmo a entrar no manejo da produção de leite. Leite dá lucro? Eu tô perguntando isso porque às vezes a gente fala assim, a produção de leite dá lucro, gente. Mas eu quero ouvir da boca deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguma coisa que não dá trabalho, dá lucro? Não. Leite dá trabalho. Então dá lucro. Se for pela quantidade de trabalho, então tá todo mundo feito. Não, ela pra gente ser milionário, né? Mas a gente não é, não. Dá lucro, mas é igual o Vinícius pontuou. Se ela não for conduzida de uma maneira profissional... Exatamente. Né? Assim, porque tem quem brinca de tirar leite, né? E tem Tinha, quem tira né? leite. Tinha, né? Tem como ficar na subsistência ainda hoje? Assim? Não, dificilmente. Porque o mercado é muito agressivo. Infelizmente, quem ficar na subsistência, quem não investir, quem não vai acompanhar, só se for, tipo assim, alguém que tem um hobby, mas mesmo assim é um hobby caro, entendeu? E eu vou até fazer um convite. Mais cedo vocês perguntaram pro Vinícius o que levou ele ao campo, né? E na realidade é o quê? A profissionalização. Então, para os jovens, para quem está pensando em atuar no campo, a gente tem que mudar de vida. E hoje a vida no campo ela é muito interessante. A tecnologia está junto, conectada, a proximidade. Então, só assim para crescer. Eu brinco que o pequeno produtor hoje, em número de animais, amanhã é mais tecnificado do que aquele que tiver maior produção. Ele vai ter um robô, ele vai saber os números, vai ser ele e o filho dele. E vai... Arizona mesmo já tem 4 robôs montados em pequenas propriedades. Então, assim... Robôs de gestão. Não, robô de produção. Ordenhar de animal. A vaca vai sozinha. Um robô ordenha 70 animais. Dia. 70 animais. No dia. Gente. Então, hoje a gente... O robô não reclama da dor na mão, né? Não tem... não, e não tem mulher, né? Da Ler, não né?
não bebe cachaça. Não bebe cachaça, De antes, não. não dá ressaca. Porque hoje a mão de obra é muito tensa, tá Muito muito difícil. complicada a mão de obra. Assim, a gente, graças a Deus, tanto lá na fazenda quanto no Danilo, a gente tem uma turma muito boa, sabe? Mas a mão de obra é muito tensa. Muita gente abandona a atividade por falta de gestão de Dificuldade, pessoas. né? E Porque são as vocês- pessoas que fazem a diferença, né, no nosso negócio. Demais. Aliás, em todos os negócios, né? Tem que ter esse ambiente sociável, tem. né? Para agregar os colaboradores. E aí tudo mudou, né? Antigamente o cara acordava 3 horas da manhã e ia dormir 5 horas da tarde, entendeu? E hoje não é mais assim. Hoje o funcionário quer ter uma qualidade de vida, quer ter folga. O cara trabalhava 6 meses sem folga. E até mesmo o produtor, né? Eu brinco o seguinte, por isso que eu brinquei do trabalho. O leite exige muito. Se quiser, 365 dias no ano, 24 horas no dia. Então você tem que saber colocar as limitações, dividir responsabilidade, porque senão ninguém aguenta. Pode ser um bom negócio, mas não vai conseguir dar continuidade pela dificuldade, pelo trabalho, né, e etc. Sozinho nós não vamos. Aí, pela sua experiência aí, que você contou aí desde 2002, mais ou menos, uns 20 anos, o Isso. Vinícius aqui em torno de 30 anos, vocês passaram por uma curva, né, de crescimento e de tecnificação na atividade, né? Isso. Desde que você pegou lá ordenha na mão, passou pela ordenha balde ao pé, Eu sei tirar leite na mão. né? Você sabe tirar leite na mão. E acho que assim, por serem engenheiros, né, ter a visão macro, sistêmica do negócio, eu acho que facilita, né, e dá essa visão de longo prazo para a atividade. Mas hoje, como é que vocês veem, por exemplo, a atuação do produtor de leite junto, por exemplo, com hedge no mercado financeiro para travar soja, para travar milho? Isso é realidade já ou ainda é um tabu? Não, no leite a gente não tem esses mecanismos. Tem igual, no meu caso, meu leite eu travo pelo CPEA. Que tem todo mês o CPEA, Você indexa, né? o indexo, né? Então, deixa indexado. A gente tem um trabalho na FAEG que a gente desenvolveu junto com a Secretaria da Agricultura, até falei para a Janaína. A gente criou um índice, é um índice para poder a gente saber quanto que o leite no varejo subiu, quanto que baixou, para a gente ter noção se o laticínio está acompanhando ou não. Que é o famoso ganha-ganha que a gente sempre conversa com as indústrias, né? Que não adianta só a indústria ganhar, não adianta só o produtor ganhar, todo mundo tem que ganhar na cadeia. E então a gente ainda não tem essa tecnologia de poder indexar muita coisa, entendeu? Porque nós temos uma dificuldade de ter esses índices, mas a gente tem desenvolvido, tem uns conceleites lá no Paraná, em Minas, Ô Pedro, no Santa Catarina. o nosso setor, né? O agronegócio, aí falando um pouco mais abrangente, eu brinco que a primeira geração que está passando é a geração dos nossos pais, né? Salvo o pecuarista, que às vezes era aquele executivo que salvava um dinheirinho, ia colocando ali e passou de geração para geração. Então essa tecnificação está chegando agora, e particularmente no leite, enquanto vamos falar assim, o grãos nos últimos 10 anos já vem numa tecnificação muito grande, o leite começou nos últimos 3 anos essa tecnificação. Então não existe ferramentas de travas, que eu acho que é o maior desafio hoje da nossa atividade, onde o Vinícius falou mais cedo, da oscilação do preço. Né? Eu brinco o seguinte, tem dia que a gente acorda e fala, estou no melhor negócio do mundo, né? E no mês seguinte você fala assim, nossa, mas agora eu amanheci no pior negócio do mundo. Enquanto isso for uma verdade na nossa atividade, nós vamos ter gente desanimada, a não ser que eu tenha ferramentas de hedge. Por isso que eu perguntei, porque eu vejo né? assim, você tem que ter estômago, né? E aí, Tem. eu brinco assim, de certa forma, hoje, a maneira que eu e o Vinícius tocamos, a gente já faz um hedge natural. Que é o quê? Como a gente produz a nossa silagem, ele é um hedge. No meu caso, eu consigo produzir também o grão, né? Ou o sorgo, ou o milho. Que também eu coloco a preço de mercado, mas eu estou remunerando a minha agricultura. Que já dá uma previsibilidade. de Exatamente. Você Vai já dá uma agregando valor previsibilidade. no produto que ele produz também, E no né? caso, hoje, existe contratos também de farelo. Então, vamos falar assim, parte do seu negócio você consegue travar desse jeito. Eu chamo alguns fornecedores que representam um custo relativamente grande e faço travas semestrais.
Então, isso acaba que já é um hedge natural, vamos chamar assim. E às vezes, no caso do farelo, que a gente tem dúvida, eu e o Vinícius trocamos muita ideia, eu falo assim, e aí, será que eu vendo soja ou não vendo? Se eu tenho medo de fechar o contrato de farelo, eu falo assim, então liga lá e vende a soja, porque significa que vai mudar, e vice-versa. Então, as alternativas que nós temos são essas, que não é um hedge de mercado, mas é um hedge paralelo internamente você consegue fazer. Da sua própria gestão, né? Isso. E, por exemplo, Danilo, nesse volume de leite que você tira, por exemplo, que são 30 mil litros de leite por dia. Isso. Né, não justifica, por exemplo, às vezes você ter o seu próprio laticínio e você ter uma linha de produção? Ou você acha que não? Bom, vamos lá. Depende da filosofia e princípios, né? Por ser engenheiro de produção e inclusive iniciar minha vida foi dentro de indústria, depois eu passei para o mercado de shopping. Shelf life é o que manda. Para você conseguir produzir internamente, você tem que ter um produto diferenciado. Para ser diferenciado, ele tem um tempo de vida muito curto, é o shelf life. E aí você entra em uma outra demanda, que é logística muito complicada. Então, particularmente, eu acho que existe uma oportunidade, mas eu desfocaria do meu negócio, que é produzir leite. Eu acho que é outro negócio, entendeu? Existe uma oportunidade, mas no meu negócio hoje eu não vejo como uma oportunidade, eu vejo como uma desfocar o nosso energia. Negócio, às vezes quer tentar abraçar o mundo e é igual um pato, né? Não voa, não nada, não faz nada direito. Tem um ditado, né? Cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Para a gente contextualizar a cadeia do leite aqui, usando um pouco da expertise aí do Vinícius na comissão de leite da FAEG, da pecuária de leite. Vinícius, a gente sabe que nos 246 municípios de Goiás tem um produtor de leite, Sim. no mínimo. Tem. Tem. A produção de leite é aquela parte que traz o social, traz a família toda para a produção. Como que é essa produção de leite em Goiás? Nós estamos aonde no ranking brasileiro? E o que pode melhorar? Quais são os principais desafios da produção goiana de leite? Goiás é o quinto maior produtor de leite hoje, né? Já teve segundo, mas perdeu posição. Nos últimos 2 anos, houve uma debandada muito grande de produtores que não queriam investir, não tinham sucessão e arrendavam as terras para os grãos. Muita gente deixou a atividade e realmente o leite tem essa pegada social de dois lados, né? É a pegada social que movimenta a economia das pequenas cidades, 246 municípios, que roda o dinheiro todo mês e tem a pegada social que o leite é a proteína animal mais barata, né? Que sustenta as famílias. O leite é o mais em conta. Um litro de leite né? Justamente. Então, a cadeia produtiva do leite é muito importante, né? É muito como é que eu... Essencial. Essencial, isso. Porque ela realmente movimenta os 246 municípios do estado. E eu vou complementar aí com uma coisa que o Vinícius está fazendo, muito bem feita, lá na fazenda, que é o adubo orgânico aí dele, FTB, né? Que ainda vem complementar a sustentabilidade do meio qual nós estamos inseridos. Hoje, assim, eu não tenho a minha marca própria, na realidade a minha produção é terceirizada, mas 100% do que eu produzo de milho é com o adubo orgânico, 0 químico de fósforo, assim como o Vinícius também. Então a gente ainda que é químico. Só o nitrogênio que é químico. Então a gente tem uma potássio e nitrogênio, né? Potássio também, assim. O potássio a gente não consegue. Hoje a gente, apesar que a partir desse ano vai ter uma fonte de potássio própria, natural, lá em Montes Claros, e a gente vai tentar enriquecer. Mas hoje o fósforo é 0 adubação química, e isso tem uma pegada também social, bacana. O pessoal fala muito da questão da agricultura orgânica, né? Que não consegue atender em larga escala. Eu acho que consegue. Não, mas esse aí, o nosso, no caso, não é orgânica. Não, sim. Mas é um começo. Não, mas é sustentável. É orgânico e não é, né? É. Porque, assim, na realidade, existe aquela questão, aquela maneira onde você não vai ter
defensiva e etc., da forma natural, e outro que é, nós vamos criar um ambiente onde tudo se reaproveita e nós vamos fazer ele ser sustentável. Você Esse é o usa manejo menos nosso. químico, você economiza Isso. custos. Você pensa... Então, Você e pensa, o ninguém Danilo usa tem adubo 1000 aí, vacas né? em lactação. Pensa tanto de bosta que essas vacas não geram. diariamente, né, quantas Eu tenho toneladas? 250. Pensa quanto de bosta que não sai. É Então, legal. a gente, de um problema, a gente conseguiu... Fez do limão à limonada. Isso mesmo. E- Ô, e- Vinícius, Nós somos um produtor de leite e empresário de merda. Esse é o... corte, você dá um corte. Ô, Vinícius, quanto é que vale uma vaca dessa aí, de boa, de leite aí? Ah, hoje, assim, o mercado varia de 10 a 15 mil. De 10 a 15 Eita. mil? Isso. Uma vaca de quantos litros de leite por Ah, dia? tem vaca que dá... A nossa média, É a minha... de quilo, né? Por A nossa média lá, hoje o Danilo tá trabalhando com uns 34. quilo. 30. 34. média. Assim. Esse ano a minha meta é fechar o ano com 36 de média. Gente, é média de torneio leiteiro, assim, É. né? Média de torneio leiteiro é de 30 Já de foi. 30 e pouco até 50. Não, já foi. Fico Hoje impressionado as com a produções. evolução, né, cara? É. Isso é muito melhoramento genético em cima, né? Muito. Porque, vamos lá, pecuária de corte. Antigamente, você matar um boi era 5 anos. É isso Hoje, daí. 18 a 20 18. meses, você já mata. Uma vaca boa, na época do meu avô também, que tirava leite lá no Golfinópolis, ali perto da região do Estado de Ferro, era uma vaca de 10 litros, era uma vaca Exatamente. Não, mas só para você ter uma ideia, ô Pedro, tudo que a maioria das coisas que um faz aqui, o outro faz porque a gente troca muita informação, Parceria. né? Então, por exemplo, hoje todo animal que dá dentro da fazenda, a gente tira um pelo e a cartilagem, manda para os Estados Unidos e faz, vamos falar assim, o diagnóstico, quem que é aquele animal, DNA, É, o tudo, genoma. quem é pai, mãe, sabe, teste Tudo. genoma, origem, produção de leite estimada, o que ela pode dar problema de pela cartilagem, Isso daí. Faz Tudo. o genoma, todo o nosso gado é genotipado, entendeu? Então a gente já sabe o que vai ser a Para bezerra fazer viceora. melhoramento genético. total. Ué. Esse dia a gente tava olhando lá, teve uma vaca lá que fechou média de 72 litros Nossa. Nossa. em 7 dias. Teve um dia que ela deu 80 litros. Mas isso aí, Aí eu até mandei lá no grupo da família, pode isso, Arnaldo? mas lá vocês usam aqueles como é que fala? Lactotropina. Esse aí é Monster. o BST, né? Que é o somatropina, que faz com que a vaca come um pouco mais e ela vai produzir um pouco mais. E dentro dessa parte que a gente já contextualizou Goiás, já tem essa importância, o leite é importante no mundo inteiro, no Brasil, em Goiás, enfim. Como se diferenciar? Eu queria que vocês contassem os cases de sucesso deles, né, Pedro? Como se diferenciar no mercado que é tão volátil, que hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro, é igual o Danilo falou, né? Hoje você acorda num negócio que você tá assim, meu Deus, que negócio Tô rico. maravilhoso, eu tô rico. No outro, ai Senhor, o que eu faço? Como se diferenciar num mercado que muda tanto? Eu penso que é se reinventar a todo momento. As coisas vão modernizando e a gente se adequando. É igual a gente sempre quer transmitir essas coisas boas que a gente faz para outros produtores. Às vezes muitos têm muita desconfiança. Esse povo já é de berço de ouro. Eu falo, não, a gente não nasceu no berço de ouro, a gente trabalha muito. A gente criou o ouro do nosso berço. Não, a gente está lapidando, né? Não, Então, a gente quer se reinventar. Eu acho que a gente tem que se reinventar, buscar novas formas de trabalhar, porque é assim, o mercado é assim. Não só no agronegócio. qualquer área, né? É qualquer área. Se você não for competente, se você não for profissional, você não trabalha, entendeu? E como tem dado certo lá na sua fazenda, assim, um sistema que você usa? Não precisa citar todos os números, a gente sabe que é número demais, né? Mas como que é feita a gestão para dar certo essa diferenciação no seu case lá da fazenda? É trabalho. Eu falo que nada resiste ao trabalho, né? Então, Boa. nós temos que trabalhar para poder ter índices bons, sempre Indicadores, né? sempre tá motivando a turma, né? A turma tem que estar motivada, os nossos funcionários que, no nosso caso, a gente depende muito da mão de obra, a turma tem que estar motivada, porque se vai inseminar uma vaca, não inseminar direito, tudo a gente tem que estar motivando a turma. Vinícius, você tocou num ponto fantástico aí, que é questão de trabalho, né? Muita gente ficou muito temeroso agora com essa situação da política no Brasil, né? Que
assumiu lá um outro lado, né? Enfim, que não é tão pró ao agro, né? Que falou um monte de besteira aí na televisão, né? Que todo mundo já sabe. Mas muita gente se pergunta, né? E agora? E o agro? E o agro? O agro não vai mudar nada. Você sabe por quê? Porque o agro é um bicho totalmente independente no Brasil hoje. Acho que governo nenhum consegue parar a força que tem o agronegócio. Não só o agro, né? O Brasil eu falo pro meu pai ficou meio doidão esses dias aí. E aí eu tava até bravo com ele esses dias, mas eu falo, pai, quem movimenta o Brasil, já falo isso tem muito tempo, é a gente, é o trabalhador, a gente que faz acontecer, entendeu? Já passou por tantos governos, não muda. Se o governo não atrapalhar, já tá bom demais. Se ele não atrapalhar, a gente já tá no louco, entendeu? A gente trabalhando é que vai dar certo, né? Então, não tem outro. O segredo do sucesso é acordar todo dia 4h30 da manhã e não tem mágico. Eu tenho provas, porque as mensagens que a gente trocou para marcar o podcast, 3 da manhã ele me respondendo 3h30, 4h da manhã. E esse é o segredo, mas assim, o sistema que você usa lá, como que funciona? A gente trabalha com compost barn, né, que as vacas ficam alojadas no barracão, aí tem 24 horas, tem os ventiladores, né, aí formam uma cama e as vacas vão defecando em cima dessa cama e a gente tem todo o manejo, né? De ficar batendo e vai batendo e vai incorporando. Vai compostando. Vai compostando. E a gente não insere nenhuma bactéria, nem inoculante, a compostagem é natural mesmo. Natural. E aí os ventiladores são por 2 motivos, mas o maior motivo é esfriar a cama. Porque como esquenta, a compostagem esquenta. Fermentação natural, né? Fermenta e aí esquenta. Aí quando a gente bate a cama, levanta aquela fumaça. Aí os ventiladores são para secar e as vacas, dá conforto para as vacas, né? E você já viu algum estudo, ou você já testou lá na sua propriedade, os EMs? Não, a gente usa. A gente usa bate na cama também? Não, aí a gente tira da cama, né? E a gente faz o enriquecimento com minerais e com os as enzimas, o EM, aí né? vira o FTB. É isso aí, a FTB sai disso aí. Isso, hein? E lá dentro da sua propriedade mesmo, hoje em dia o produtor ele tem que produzir parte do alimento, principalmente nesse caso de um ambiente controlado, parte do alimento do gado tem que sair de dentro da fazenda? É parte não, se puder ser 200%, aí você consegue agregar valor no seu... fazer o hedge, comentado com o Pedro, é o hedge natural. É o mesmo, o Danilo faz a mesma coisa com os dejetos, né? Uhum. Então a gente não perde nada, a vaca come, caga, a gente volta para a terra, a bosta da vaca vira adubo, e aí ela come de novo, aí essa é a sustentabilidade, né? Como é que é a frase lá, Danilo, que você falou? Nós somos produtores de leite e empresário de merda. E já focando nessa parte que você falou, explica como que é o sistema lá na sua fazenda, como que você utiliza. Lá em casa é um sistema semelhante com o do Vinícius, só que chama freestall. Ao invés de compostagem, maravilha, é um sistema onde tem divisórias e o animal tem uma cama de areia fresquinha, então tem menos calor. Então são semelhantes, mas um pouquinho diferente. Mas por que você optou por esse sistema? Quando nós montamos, existia pouco conhecimento ainda referente ao compost barn. E o freestall já era conhecido mundialmente. Então, num volume maior, ele era um domínio mais público, vamos chamar assim. E aí, enfim, nós caminhamos por este lado, mas hoje, se eu fosse montar, eu montaria de novo. É um pouquinho longo, mas são detalhes pequenos, eu acho que é questão de o que você vai mais se adaptar. E falando um pouquinho, além dessa parte aí da produção orgânica, né, daqui 15, estourando 30 dias, eu ativo o biodigestor. Então, além da gente estar produzindo de forma sustentável a parte alimentar, eu vou estar gerando a minha própria energia através do metano do esterco, né? Então, assim, realmente eu brinco o seguinte, sendo sustentável na íntegra da palavra. Tanto financeiramente, porque eu estou fazendo isso, não é só porque ambientalmente, é ambientalmente e também financeiramente. A gente está sustentável, vamos dizer. É um projeto que se paga, né? Há um investimento, mas ao longo do tempo, óbvio, claro que ele vai se pagar. Ele vai se pagar, entendeu? Então tá, assim,
muito investimento, muito suor, como diz o Vinícius, né? Nada vence o trabalho, é um lema que a gente usa. Ah, tá, teve sorte, teve, mas trabalhamos pra caramba, né? Mas, de fato, vamos falar assim, o leite tecnificado, ele veio, né? Ele está aí para concorrer com qualquer outra atividade do agronegócio, como se diz, frente a frente, de igual para igual. Não tem nenhum negócio que rentabiliza mais que o leite por hectare. Pois é, aí você falando exatamente isso, né, que eu ia falar, que eu já ouvi muito comentário falando que fazenda de leite é igual empresa de aviação, né? Tá sempre rodando no limite, tá sempre com a dívida no limite, tá sempre ali naquela linha tênue ali entre sobreviver mais um mês ou parar a atividade, né? Mas isso já mudou, né? Mudou, mas assim, os investimentos são muito altos, né? Demanda muito dinheiro. E principalmente aqui no estado, que a gente vem numa crescente boa, as fazendas investindo em separador de dejeto, que a gente separa a água do sólido. Aí a gente joga a água nos piquetes para aproveitar. No caso do Aníbal, vai tacar para dentro do biodigestor e vai gerar energia. E depois de gerar energia, ainda pode jogar nos piquetes para poder... tudo a gente aproveita. Vai reaproveitar. Isso. Ele vai tirar o metano e vai reaproveitar estabilizar o produto. Isso. Vai aproveitar o nitrogênio. Usa tudo. Janaína, a gente podia fazer um negócio diferente com eles. A gente podia ir lá fazer uma reportagem ao vivo, lá em loco. Lá. Estão convidadíssimos. Para mostrar os dois sistemas como isso aí. funciona. Espera 30 dias para garantir que meu biodigestor está funcionando. Opa, estando funcionando, avisa a gente. Pega o trem aqui em Bonfinópolis e vai, na estrada de ferro. Pega a carona. Desceu no Novo Mundo ali e vai embora, né? Vinícius, explica pra gente essa parte de o leite ser a atividade mais lucrativa por hectare. Assim, eu acho que é interessante, né, quem tá nos ouvindo, nos assistindo, saber o porquê disso. Que às vezes quer montar uma produção de leite, mas não tem essa ideia muito clara na cabeça. Na hora que você pega o que a soja rende, o que o milho rende, e quando você compara com qualquer atividade, na hora que você pega o que o leite produz, é 3, 4 vezes mais. Lembrando que você trabalha 3, 4 vezes mais. Também. Você trabalha 365 dias no ano, enquanto numa agricultura você vai trabalhar ali 180, 120 dias. Se tiver preparo, 180. Se for já uma agricultura permanente, uns 120. Então, só pra gente brincar aí. Eu acho que vocês estão numa linha interessante demais, né? Porque vocês estão buscando que a atividade seja independente e se retroalimente, né? Isso. Porque, vamos lá, já entrevistei aqui, cara, o diretor da Enel, né? E a gente falando aqui de energia rural, que hoje é um produtor de leite sem energia. Não sobrevive. E não pode ficar na mão da concessionária, porque uma vez falha, ou outra né? Vai perder. Imagina você perder 30 mil litros de leite. Exatamente. A R$4 o litro. É 120 mil reais de prejuízo no dia. Para não dá pra deixar uma na bolada mão dessa. da concessionária, não né? Dá. Tem que ter uma sobressalência. E assim, aí hoje a gente tem aí as fotovoltaicas e tal, mas o legal do biodigestor é porque ele é 24 horas. Exato. Então é exatamente isso. Em tese, eu vou ter minha rede interna, que eu só vou liberar o excedente para a rede que abastece. Se um dia der problema na minha rede interna, eu tenho a rede da equatorial agora, né? Uhum. E se tiver com problema na equatorial, eu tenho o gerador. Então eu brinco que eu vou ter 2 backups aí, né? Fora que nessa brincadeira trabalhosa, né, de você usar o biodigestor, você ainda tira um problema, que seria os dejetos, né? Que era um problema antigamente. Tinha que tirar e ficava aquela luta. Diminui o efeito dos gases carbono. A luzinha acendeu, né? Acho que eu não me recordo a legislação, mas eu acho que é a COP 27 ou 26, onde o Brasil assinou um acordo que até 2030 tem que reduzir X% de gás metano. Quando eu vi isso, eu falei, gente, nós temos que achar uma solução. E aí já era de domínio, falei assim, eu vou investir nesse negócio. E você acha que é melhor que energia solar? Ou você acha que são caminhos Não, diferentes? são caminhos diferentes, mas no caso do leite, ele é melhor, porque ele soluciona uma questão que futuramente vai ser um problema ambiental.
E até por kilowatt produzido, o custo é menor. Porque você faz uma estrutura que vai funcionar 24 horas. No caso do solar, você faz uma estrutura que vai funcionar 12 horas. E o investimento porque as outras 12 horas ficam sem sol, uma né? lagoa de decantação lá para tratar esse resíduo. E o investimento da Exatamente. energia solar é o dobro do biodigestor. E o produtor rural que quer investir nisso, a gente sabe, às vezes as pessoas pensam, mas tem gente que quer desistir. Não, tudo aqui a gente viu que é gestão, é trabalho e dá certo e dá lucro, porque senão vocês não estariam tantos anos na atividade, né? Como que o produtor pode se especializar, né, Pedro? Como que ele pode buscar melhorar? Informação, né? Às vezes ele já é um produtor de leite, está nos ouvindo, nos assistindo, está remando. sofrendo, está remando. A gente viu até um relato hoje aqui, né, que está querendo desistir da atividade. Como que ele pode se especializar e fazer essa diferenciação de mercado e ter lucro? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Essa pergunta é fácil. Mas eu costumo dizer que tem o mais barato que a gente tem é sola de botina, pneu de carro e combustível. Tem que andar. É igual. Tem que andar, né? Sola de sapato cura ignorância. É o termo que a gente fala. Então tem que rodar muito. Tem um amigo meu que fala que é o método de TBC. Tira a bunda Da cadeira. Isso. É isso aí. Não fique à toa, né? Não ande à toa. Não fique à toa, ande à toa. Exatamente. Às vezes você vai ver coisas que vai ter ideias e... Enfim, mas agora falando sério, né? Eu acho que tem que querer mudar, né? Mudar a forma de produzir. E quem tá indo conhecer projetos que estão avançando. Aí às vezes você chega lá, o Danilo tira 32 mil e não, às vezes você não vai produzir isso. Mas você vai olhar alguma coisa que é interessante. Você vai lá na minha fazenda, às vezes, tô produzindo 8 mil. Você quer tirar 2, 3? Mas você pode ir lá que a gente vai... E a gente está à disposição. Quem quiser conhecer a gente, pode entrar em contato com o pessoal aqui do... Vamos passar o arroba agora. Pode passar que a gente atende. Agora, nos próximos dias é mais complicado, né? Porque plantando, colhendo e produzindo leite. A gente conseguiu aqui a resposta de $1 milhão. O sim deles para vir na época dessa gravar podcast. Teve que mandar helicóptero lá buscar, reservar. Aqui foi canseira, mas deu certo, graças a Deus. Não deu. Mas nessa parte de especialização, você como presidente da comissão da FAEG, como que entra o Senar nessa questão do produtor? O Senar é importantíssimo, né? Porque ele tem todas a TAG, né? Que são assistências técnicas, e atende muitos municípios, muita gente. Lá em Arizona, por exemplo, tem várias turmas de veterinários que atendem os produtores, né, que são pelo Senar. Então, o Senar é o serviço social realmente do aprendizado rural mesmo. Eu acho que é o seguinte, não existe evolução sem tecnificação. E hoje existe o Senar que está levando esse conhecimento para o campo. Ponto. Se em algum momento quem está lá tecnificando falar, opa, preciso evoluir mais ainda, é porque o Senar conseguiu mostrar o caminho. Sem dúvida. Que vai chegar uma hora que a pessoa vai buscar outros desenvolvimentos. Mas para mim a porta de entrada tem que ser o Senar. Eu acho que assim, iniciativas igual a de vocês mesmo, assim, Divino Podcast. Porque assim, a gente fala do agro, a gente está sempre conversando com pessoas do agro, mas 80% das vezes, Danilo, são profissionais do agro. Dificilmente a gente consegue trazer um produtor mesmo de botina no chão mesmo. Por quê? Porque a vida do produtor é muito corrida. Ele está lá na fazenda e a maioria também é no interior aqui, ele tem que ter um deslocamento e tudo mais. E eu acho que assim, essa iniciativa de vocês só de vir aqui também, conversar com a gente assim abertamente, falar os números, isso é muito importante para a atividade. Eu acho que a gente não pode negar um convite de uma global, né? Gente, agora eu sou Agro 2. Agro 2 que me aguente. Globo é passado, filho. Globo é passado. Agora é Agro 2. Agora eu e o Pedro aqui. Vamos, já que a gente já fez esse serviço bom, já vou passar aqui o arroba do Sistema FAEG. Só para você que quer procurar lá o Senar, né? @Sistema FAEG, tem um site, sistemafaeg.com.br. Procura lá, você que quer especialização, tem tudo lá, tem curso demais. Eu faço vários. Não sou produtora de leite, mas eu faço vários para entender cada vez mais o setor. Tem EAD, né? Tem EAD, para você que não consegue, mas tem os polos espalhados pelo estado inteiro. Fala também com o técnico, cursos, né? Nos sindicatos rurais, cursos. E agora vamos dar os arroba deles, né? Lógico. Qual que é o seu arroba, Danilo? Meu é
Fazenda _ Céu Azul, sem acento. Azul. Vinícius. E o meu é @Vinícius Correia 16. Correia com I. E o FTB também não tem, não? Tem a da Fazenda. Tem @Fazenda. Qual que é, Janaína? @Fazenda 3 barras. 3 barras. Tudo, Três Três tudo barras escrito. assim ou é. 3 assim? Não, 3 barras escrito por Bom, e o seu, Janaína, qual que é? Meu é @Janaína, com 2 As no final, H de Honorato. Janaína Honorato. Perfeito. O meu é por Pedro Maia. Por Vai Goiânia, botando gosto mais desse na arroba. tela aí Por. esses arroba aí, que é mais arroba do que gente. Gente, obrigado pelo tempo de vocês aí. De mais nada, uma já vez. acabou, Mas né? que A gente isso. queria ficar aqui mais Passou rápido umas demais. 2 horas. Tem, né? Legal. Tem. Nossa Prosa prosa tem. aí. Muito bom. Agradeço mesmo aí vocês terem vindo. Obrigado vocês pelo Vamos fazer uma convite. segunda oportunidade aí. Vamos lá fazer uma, Se vocês Eu tô quiserem querendo ir ir, lá, Podcast. uma reportagem presencial, né, Alessandro? Ao Acho que- vivo? é bacana. Que fica bacana. Tem jeito lá de Beleza. você pegar a caneca assim. Ixi. Só se já- for de leite. É disso mesmo, Ah, eu tô então falando. vai Lá embora. embaixo Pode, mesmo já mas tem. pode pôr um conhaquinho junto? Em Arizona, Você. em Arizona a gente põe pinga, né? Que Arizona também é terra da pinga, né? Eita, vocês Vai ter misturam uma pinga com cachaça leite lá? famosa Pinga. lá, ué, cachaça Tem. arizona. Tem muita Saudade. cachaça. Não só ela, mas Minha outras. Tem saudade. várias, né? tem É várias. por isso que a dificuldade, então, da mão de obra, né? O cara não aparece no outro dia, a terra da cachaça pra tirar leite no outro dia cedo é difícil. É viu? desse Uniu jeito. duas coisas complicadas. Bom Mas é demais. isso. Então, ó, se assistiu o podcast aqui, essa prosa boa, inscreve no canal aí, deixa o seu like, comenta, compartilha, ó. Esparrama no mundo. Fechou? Tamo junto e até a próxima. Até, gente.